Olá, queridos e queridas, graça e paz. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, seu Manuel. Que bom tê-lo aqui conosco nesta noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite vocês aí, queridos e queridas que estão chegando aí pelo Facebook, participando conosco. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu oi aqui para a gente saber quem está participando com a gente, né? É sempre precioso saber quem está junto aqui, desse compartilhar, desse estudo que estamos fazendo juntos aí sobre as emoções, sobre a espiritualidade. Que bom ter você aí insistindo, persistindo com a gente, né, nesse estudo, querendo aprender, querendo crescer. Estamos só ajeitando a câmera aqui, que hoje ela está querendo dar um trabalhinho para a gente. Aí. Que bom ter vocês participando com a gente. Que bom cada um e cada uma que está se dispondo aí para participar com a gente, para estar presente aí nesse compartilhar, né? É muito bom poder estudar, é muito bom pensar e trabalhar sobre a dimensão da espiritualidade, né? Eu creio que isso é algo que tem sido uma demanda muito, muito grande, né, na nossa sociedade hoje, que a gente saiba lidar com a espiritualidade, que a gente saiba administrar, né? As empresas têm valorizado muito isso hoje, né? As pessoas são contratadas aí pela inteligência emocional, não mais por causa, né, das habilidades técnicas, são importantes, mas as pessoas têm, né, valorizado muito as habilidades relacionais, né, como as pessoas se relacionam, como sabem trabalhar, né, as suas emoções, os seus relacionamentos. Isso tem sido muito valorizado no mercado de trabalho, e nós estamos aí pensando, estudando e aprendendo um pouquinho para que a gente possa encontrar na ajuda do Senhor aí formas de crescer, de aprender, de amadurecer, né, e que tenhamos uma espiritualidade saudável. Então, participe com a gente, você que estiver aí junto no Facebook da Igreja Metodista de Osasco, você que está aí participando, né, da minha... Eu abri uma sala de vídeo, se você quiser, abra uma sala de vídeo aí onde você se desejar, né, se quiser, para que mais pessoas possam participar conosco aí desse momento precioso de estudo, de compartilhar. Amém? Quem quiser participar, vou colar aqui para vocês o link do Zoom. Se alguém quiser entrar na sala, quiser participar também, seja bem-vindo. Vai estar aí nos comentários do nosso vídeo. Vamos ver se na sala precisa pôr também. Colocando aqui na minha sala de vídeo, quem tiver. Conosco pelo Zoom. Hoje eu fiquei assustado, né? Eu fui à feira e vi mais uma vez o pessoal distribuindo um monte de panfletos, né? E fiquei assustado como as pessoas perderam essa sensibilidade, né? Nós estamos em tempo de pandemia, em tempos de que a gente sabe que papel é altamente contagioso, né? Ele contagia, o vírus fica no papel, e as pessoas estão distribuindo um monte de panfletos, né? Eu sei que é a demanda política, né? É uma forma de fazer a sua divulgação, mas é muito complicado você colocar em risco a vida das pessoas para poder divulgar, né, a sua propaganda, o seu papel, né, panfleto. Pessoal, desculpa, eu estou vendo que a luz está bem no meu olho aqui, né, por causa do óculos, mas me perdoe aí se atrapalhar um pouco o enxergar os olhos, né? Eu sei que a gente olha para os olhos das pessoas quando a gente participa, né, e estou tentando achar alguma forma de mudar aqui o ângulo depois, para ver se não fica essa luz nos olhos. Julianice, bem-vinda, boa noite. Que bom tê-la conosco. Dona Neucina, bem-vinda. Dona Edith, Dona Isabel, que bom tê-las com a gente aqui participando hoje. Que bom que estão aí firmes e fortes participando, né, com a gente, desse compartilhar, desse aprendizado, né? Como é bom tê-los com a gente aí para esse tempo precioso, né, de aprendizado, de crescer, de amadurecer. Eu tenho aprendido muito, né? Essa é a segunda vez que faço a leitura desse livro, né? A segunda vez que eu faço esse estudo, e tenho aprendido muitas coisas, né? E vi que tem muitos princípios preciosos que a gente pode aprender aí, que são necessários para a gente levar para a nossa caminhada. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus aí por esse tempo, né? Colocar diante de Deus aí a nossa oportunidade de estar com Ele, de meditar. Pai amado, obrigado por mais esta noite, obrigado por cada querido e querida que já está participando, por aqueles que vão participar, por aqueles que vão assistir posteriormente esse estudo. Obrigado, Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado, somos gratos porque o Senhor tem provido sobre nós vida, saúde, graça. E hoje vamos falar
sobre espiritualidade, emoções. Mais uma vez, esse estudo que tem mexido com a gente, e a nossa oração é para que a gente cresça, amadureça, e que esses estudos e ensinos possam transformar as nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos por tudo e na completa e total dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria iniciar compartilhando, eu não sei quantos olharam no meu Facebook, eu postei uma frase hoje, e no meu Instagram também, estou aprendendo aí, começando a postar coisas pelo Instagram e Face, e a frase mexeu muito comigo, né? Eu li há um tempo atrás, e hoje me veio à memória essa frase, do pastor Francis Chan, num livro chamado Cartas à Igreja. Ele diz algo que me marcou, assim, né? De certa forma, incomodou. Mas ele diz assim, peraí que tem que... Não quer funcionar aqui. Vamos achar em outro lugar. Só um minutinho, que essa frase marcou bastante. Está aqui também para a gente ler. Aqui, ó. Devemos ter em mente os bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Não podemos tão somente buscar meios criativos de anunciar as boas novas àqueles que já as rejeitaram uma dúzia de vezes. Vou ler de novo. Devemos ter em mente os bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Não podemos tão somente buscar meios criativos de anunciar as boas novas àqueles que já as rejeitaram uma dúzia de vezes. E eu li essa frase e eu fiquei me perguntando quantas vezes eu já rejeitei a boa nova do Senhor e quantas vezes Deus precisou que pessoas investissem um tempo que poderia ser gasto com quem nunca ouviu para tentar me convencer. E eu queria iniciar esse nosso compartilhar, né? Nós vamos iniciar a transmissão e pôr os objetivos, mas eu queria que você pensasse, será que eu sou alguém que alguém está gastando energia para tentar me convencer de algo que eu já sei? Será que eu sou alguém que tem outras pessoas tentando me insistir comigo de coisas que eu já poderia fazer diferente e estar agindo de forma diferente? Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Porque eu creio que Deus quer falar conosco, Deus quer inspirar, Deus quer tratar, Deus quer nos conduzir e nós vamos estar disponíveis à ação dele. E se eu estiver fechado e somente centrado em mim, eu não vou ver o que Deus tem para falar, eu não vou me abrir para o que Deus tem para conduzir e transformar. Então, eu quero convidar você a abrir o seu coração, estar disponível e falar, Senhor, fala de uma vez por todas, fala para que haja transformação, fala comigo para que haja mudança, fala comigo para que eu possa mudar a história da minha vida, no seu cuidado e na sua bondade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos lá, vamos pôr a nossa apresentação. Agora sim. Espiritualidade, emocionalmente saudável. Vamos lá. Abriu aí, Samuel? Abriu. Rose, boa noite. Bem-vinda, querida. Boa noite, tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Que bom tê-los conosco aí. Vocês estão chegando no Face, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos. É uma alegria ter cada um de vocês aí que está participando com a gente, né? Ou pela sala de vídeo aqui no meu perfil, ou pela Facebook aqui da igreja. Nelson Ferro, boa noite. Todos que estão participando aí, temos 10 pessoas caminhando conosco aí. Que bom, temos 10 dispositivos visualizando, né? A gente não sabe como é que estão nas casas e nas famílias. Nós temos sonhado em colocar, a gente ainda não encontrou uma forma de fazer essa projeção direto para o YouTube e para o Face, né? Porque o sistema que a gente tem que usar, ele não deixa fazer a transmissão no Face da igreja, ele só deixa fazer a transmissão no meu Face pessoal, né? E aí a gente perde um pouquinho, né, essa disponibilidade aí de outras pessoas acessarem, né, através da Igreja Metodista em Osasco. Então vamos lá, espiritualidade emocionalmente saudável. Né? Semana passada falamos aí sobre a importância de retroceder para avançar, né? Ou seja, olhar as origens, olhar o quanto eu estou carregando de coisas do passado, da minha família, da minha história, da minha criação, e estou projetando isso. Falava essa semana com a minha cunhada sobre os desafios, né? Se vocês quiserem acompanhar no Instagram, é Psi Babi, deixa eu ver certinho como é que é o nome que ela colocou, e ela tem feito vários posts a respeito dessa questão da psicologia, principalmente de educação de crianças, né? Deixa eu achar aqui, ó. Tá como Psi Babi Maiorino. Se alguém quiser, eu não sei como é que faz para fazer o link.
Copiei o link aqui, vou colar, se alguém tiver interesse. E ela está falando sobre educação de crianças. Vou colar aqui nos comentários, se alguém achar interessante. Não funcionou. Mas vai estar aqui assim, ó, procurar no Instagram, psicóloga, né? Babi Maioria. Procura lá. E ela tem feito, e eu falava com ela sobre que nós temos um modelo de educação que os nossos pais nos educaram. E é nossa natureza reproduzir isso nos nossos filhos. Né? Então, eu vejo que hoje eu tento fazer com meus filhos algo que meus pais faziam. Meus pais ameaçavam, diziam, você vai ser corrigido, e eu obedecia. Hoje eu falo a mesma coisa para os meus filhos e ele não obedece. Eu corrijo do mesmo jeito que meus pais me obedeciam e eles não obedecem. Não adianta a chinelada, não adianta a cintada, e isso não funciona. Porque nós vivemos em épocas diferentes. Então, nós temos que entender que eu, naturalmente, trago do passado aquilo que eu aprendi para reproduzir hoje. E é esse ciclo que nós vamos entender e que nós falamos na semana passada. De olhar o que eu tenho trazido do passado, da minha criação, da minha forma de ser, e estou reproduzindo hoje nos meus filhos, na minha esposa, no meu casamento. Isso que nós vamos olhar para trabalhar essa espiritualidade saudável. Então, os nossos alvos, uma mudança de vida por meio de um relacionamento mais profundo e amplo com Jesus, combinando saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Estamos aprendendo o que é isso. Nos colocar no lugar certo, onde Deus possa nos tratar e moldar em direção à maturidade. Então, o objetivo de você estar aqui nesta noite é para que você esteja disponível diante de Deus e encontre um lugar onde Ele possa falar com você. Né? Nós vamos estar num lugar onde Ele fala. Né? Não adianta eu querer que Deus fale comigo e não me colocar à disposição. É como um telefone. Imagina que Deus vai usar um celular para falar conosco, e aí eu falo, Deus me liga, e eu não fico perto do celular. Então não adianta ligar, porque eu não vou atender. Seria essa analogia. Nós temos que estar num lugar, de uma forma, com uma disposição no coração, com uma insistência, com uma disciplina, para que Deus possa falar conosco e assim gerar transformação nas nossas vidas. E precisamos reconhecer que somente por causa e por meio de Jesus que nós poderemos ter nossas vidas transformadas. Não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com a nossa confiança de que nós não prestamos, mas Ele é bom e poderoso o suficiente para transformar as nossas vidas. Essa é a dinâmica que nós precisamos caminhar aí no nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre um dos capítulos, para mim, mais importantes desse livro, e que me marca na minha história de vida, assim, foi um capítulo que me impactou profundamente, sobre a jornada através da muralha. E nós vamos falar sobre essa muralha na nossa caminhada. Deixa eu só checar aqui se está tudo em ordem, se está todo mundo participando aí no Face. Ricardo Lima, seja bem-vindo, querido. Nilza Sampaio, boa noite, bem-vinda. Todos estão participando com a gente aí, é uma alegria ter vocês conosco. Então, vamos lá. Corta aqui. Espiritualidade emocionalmente saudável exige que se passe pela dor da muralha, ou a noite escura da alma. Todo seguidor de Jesus, em determinado momento, enfrentará a muralha. Nós vamos explicar o que é muralha, calma aí, segura aí. Por meio da espiritualidade emocionalmente saudável, é possível encontrar um mapa que vai nos ajudar a passar pela muralha, tanto a passar pela muralha, quanto a começar a viver do outro lado, transpondo, né, a muralha. Nós vamos explicar, calma aí. Se não compreendemos a natureza dessas muralhas, o resultado poderá ser grandes e demorados sofrimentos e confusões. Vamos só voltar um pouquinho aqui. O que seria... Peraí que eu estou achando que estou na página errada aqui, hein? Não, tá certo. Então, o que é essa noite escura da alma? O que é essa muralha? São aqueles desafios que aparecem diante da gente e que parecem intransponíveis. E que são intransponíveis. Aquela dor, sabe, por exemplo, uma enfermidade que você não tem poder de curar. E você se vê diante daquela enfermidade, você não tem o que fazer. Um filho que está longe de você e você não consegue alcançar humanamente. Fala, Deus, eu não sei o que fazer. Uma situação, né, uma dor interna que você não consegue resolver. Nós vamos pensar um pouco mais detalhes disso. Mas são circunstâncias, são aquele escuro, aquele momento tenebroso que vem na nossa vida e que a gente não sabe o que fazer. Isso são, né, nós vamos explicar um pouquinho mais, mas é mais ou menos nessa direção que ele está dizendo, que, né, o estudo do nosso pastor Peter Escaseiro, ele está nos ensinando que a gente precisa entender
que nós precisamos. Deus vai levar a mim e vai levar a você para passar por momentos de noite escura da alma. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus vai nos conduzir. É Deus, o mesmo Deus que nos leva a pastos verdejantes, nos conduz à noite escura da alma, ao lugar da sombra da morte. Porque é nesse lugar que algo é transformado, que algo é mudado, que algo é transformado nas nossas vidas. Então, ao receber o dom de Deus, né, diante dessa muralha, nós vamos ter uma vida transformada para sempre. Quando eu passo por isso e me disponho, vai haver uma transformação para sempre na minha vida. E nós temos muitos exemplos na Bíblia da jornada de vida de heróis da fé, que venceram. Moisés passou a sua morada, ficou 40 anos no deserto. Ele tinha um chamado de Deus para libertar o povo, ele viu o que aconteceu, ele matou um homem na tentativa ali de cuidar, foi rechaçado pelo seu próprio povo e foi ficar 40 anos no deserto, sendo preparado para o seu trabalho. Abraão ficou vários anos esperando a vinda do seu filho que não chegava, e ele teve que aguardar aquilo com expectativa. Davi tinha sido ungido rei, jovenzinho, e esperou por muitos e muitos anos até que ele fosse conclamado rei. Então foi um processo que ele passou. Jeremias, no seu ministério, de tentar levar a palavra para um povo que não queria ouvir. Tantas outras circunstâncias aí que nós temos. Jesus que precisou passar a angústia antes da cruz. Tantas coisas que são circunstâncias difíceis das quais nós nos vemos que a gente vai precisar vencer. O autor nos apresenta aí 6 estágios que a gente vai passar por essas jornadas que aparecem da gente. Primeiro, vai ser um conhecimento de Deus com a mudança, o estágio da nossa vida, E aí nós vamos ter que ir crescendo de estágio a estágio. Primeiro, nós vamos ter o conhecimento de Deus com a mudança de vida. É a primeira, conheci Deus e algo vai começar a mudar em mim. Depois eu vou para um processo de discipulado, onde eu vou aprendendo, onde eu vou sendo ensinado os princípios básicos. E então eu vou à vida ativa, onde eu vou servir. E aí então vem a jornada para dentro, que é esse momento em que Deus vai nos apertar, vai colocar aquela situação difícil, é como se fosse uma prova da nossa fé, da nossa maturidade. Nesse momento, então, nós vamos ser transformados. E então, se nós passarmos por esse processo, nós vamos sendo transformados e nós vamos poder ir além. E aí, então, vem a jornada para fora, a partir da vida de algo interior, nós vamos explicar isso daqui a pouquinho, e o último estágio é onde nós somos transformados em amor. Então, essa é a maturidade cristã, os estágios da nossa fé, a partir dessa perspectiva que o autor traz. E uma coisa que ele reforça bastante, queridos, não é possível pular de um estágio para o outro. Você tem que ir de etapa para entrar. Igual não adianta eu chegar, pegar o meu filho, que está no 2º ano do ensino fundamental, e querer ensinar para ele uma raiz. Ele não sabe nem fazer conta de mais direito, está aprendendo. Então, não vou ensinar raiz quadrada, ele não sabe o que é isso. É um conceito muito além. Então, Deus vai nos tratando fase por fase. Então, nós vamos ter esse entendimento. Vou reforçar um pouquinho o que é cada um dos estágios. O primeiro estágio é o conhecimento de Deus com mudança de vida. É o estágio onde, seja na infância, na idade adulta, é o início da nossa jornada com Cristo. Quando nós nos conscientizamos da sua realidade e nós nos damos conta da nossa necessidade de misericórdia e começamos um relacionamento com Ele. Então, lembro, a base para qualquer relacionamento com Deus é saber que Ele é bom e saber que a gente não presta. Lembra disso. Não existe relacionamento com Deus quando só Ele é bom. Porque se eu não sei que eu não presto, se eu não tenho consciência da minha limitação, eu nunca vou entender o quanto Ele é bom. Porque Ele é bom o suficiente para me amar, eu não merecendo. Então, essa é a fase inicial. Lembrando que eu preciso da misericórdia e que Deus estaria disponível para me amar. Então, vem a fase de um discipulado. Todo cristão deveria ter passado por um discipulado e todo novo cristão deve passar. Sem discipulado, meu amado, eu e você não amadurecemos, não crescemos. Nós corremos o risco de ficar, é como se a gente entrasse na escola. Algumas pessoas fazem crítica à escola dominical, no sentido de dizer que assim, é uma escola que nunca termina. Então, ela nunca dá a impressão que você concluiu alguma coisa. Então, eles fazem sugestões para que existam classes temáticas, para que haja um sentido de progressão, de crescimento, de amadurecimento, de que eu vou para algum lugar. E não simplesmente como se eu ficasse fazendo o mesmo processo o tempo todo. Então, isso é algo a ser pensado a respeito das nossas escolas dominicais, de um processo de crescimento, de evolução. Então, todos precisamos passar pelo estágio de discipulado, que se caracteriza pelo aprendizado sobre Deus e o que significa ser seguidor de Cristo.
Tornamos-nos parte de uma comunidade cristã e começamos a nos firmar nas disciplinas da fé. Esse é o estágio 2. Estágio 3, uma vida ativa. Esse é o estágio descrito como fazer. Nós nos envolvemos, trabalhando ativamente para Deus, servindo a Ele e ao nosso povo. Assumimos a responsabilidade por submeter nossos talentos e dons excepcionais para servir a Cristo e aos outros. Então, esse é um processo natural. Cheguei na igreja, conheci Jesus, fui ensinado do básico, então eu começo a servir, trabalhar. Vou lá, cuidar, ajudar, trabalhar. Esse é o processo. E então vem a muralha e essa jornada para dentro. Observe que a muralha e a jornada para dentro estão intimamente relacionadas. A muralha, que é esse desafio que Deus vai nos colocar à nossa frente, nos impele, nos conduz para uma jornada interior, onde eu vou ter que parar e olhar para mim mesmo, que é o que você está fazendo com a gente aqui, junto nesse estudo. Está olhando para dentro, está tentando crescer e ver o que está errado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado na minha vida. E se lembre que Deus é quem nos conduz a esse processo de muralha, de desafio maior do que a gente pode imaginar. Então, depois de passar por esse processo da jornada, nós vamos para a jornada para fora. Depois que a gente passa pelas crises da fé e da intensa jornada interior, que é necessária para passar pela muralha, nós começamos novamente a nos mover na direção do fazer para Deus. A diferença é que agora, tudo que a gente vai fazer vem de um novo centro, vem de algo que está profundamente arraigado em nós. Eu construí uma maturidade, um amadurecimento, e aí eu já produzo a partir disso. E não mais anteriormente, que a gente vai produzir porque tem que fazer. Alguém disse que eu tenho que fazer, alguém falou que se eu não produzir, eu vou para o inferno, alguém falou que se eu não fizer as coisas na igreja, Deus se desagrada. E então, porque eu evoluí, então eu entendi que aquilo vai fluir de uma forma natural, porque eu amadureci, eu cresci, eu entendi que eu faço as coisas por amor, por prazer, e não por uma legalidade, não por uma obrigatoriedade. Essa é o estágio 5, e então a gente chega no estágio 6, que é transformado em amor. Deus vai enviar continuamente eventos e circunstâncias e pessoas ao nosso redor para nos manter ativos nessa jornada, né, em movimento. E aí, nesse estágio, que é onde nós acreditamos seja um amadurecimento maior, o perfeito amor de Deus vai expulsar todo medo. E a nossa vida espiritual vai consistir finalmente numa entrega e obediência à perfeita vontade de Deus. Então, esse é o nosso alvo, são os 6 estágios em que nós desejamos caminhar para chegar até essa maturidade com Deus. O que pode ser a muralha? Deixa eu ler para a gente aí, Samuel, por favor. Leio. A muralha vem, talvez, divórcio, perda do emprego, morte de um amigo chegado ou de um membro da família, diagnóstico de câncer, por uma decepcionante experiência na igreja, por uma traição. Então, são algumas, né? Tem mais alguns aqui que eu vou já colocar. Então, separação, perda de emprego, né? Tem muita gente, eu tive uma, compartilhei já com vocês, nossa irmã Cida Ribal, não sei se ela está com a gente hoje aqui, mas Deus a usou para trazer uma palavra profética sobre a minha vida, dizendo, Deus dizendo que ele ia tirar o meu chão, e que eu cria no meu coração, eu declarava com os meus lábios, mas eu ainda não tinha vivido uma experiência profunda de viver na dependência de Deus. E aí, Deus faria isso para que eu caminhasse com ele. A princípio, eu fiquei assustado, né, com medo do que poderia acontecer, mas passou um bom tempo, então depois eu fui mandado embora do emprego que eu tinha na Comgás. E foi literalmente, de um dia para o outro, eu cheguei e falei assim, eu achava que eu era insubstituível, que os processos lá da empresa não funcionariam se eu não estivesse lá, e de um dia para o outro, a pessoa olha para mim e fala assim, você está demitido, entrega aqui. Dá o celular, dá o rádio, dá o carro, dá todas as coisas. Então, foi um romper muito grande. Então, são circunstâncias, diante daquilo você para e fala assim, peraí, eu tenho que processar, eu tenho que olhar, né? Eu tenho que avaliar. Quando alguém morre, né? O meu pai passou uma situação dessa, faleceu um amigo dele, que tinha a mesma idade que ele, muito próximo, e a morte do amigo fez com que ele olhasse para si e começasse a avaliar a sua vida, né? E aquilo gerou uma noite escura da alma no coração do meu pai. Ou diagnóstico de uma doença, né? E essas coisas difíceis que a gente passa, traição. Tem mais algumas? Lê para a gente, Samuel, por favor. Sonho desfeito, um filho rebelde, um acidente de carro, incapacidade de engravidar, um profundo desejo de se casar que permanece irrealizado, insensibilidade ou perda de alegria em nosso relacionamento com Deus. Amém. Obrigado, Samuel.
Então, são outras coisas. Eu sonhava que aconteceu uma coisa, não aconteceu, me frustrei, esperava que Deus ia fazer. Quantos casais a gente conhece que queriam engravidar, sonharam com isso e não aconteceu. E aí isso vira uma situação difícil de saber lidar com isso, de trabalhar essa questão. Né? O desejo de casar, algumas pessoas, né, homens ou mulheres, isso é mais comum, com mulheres que queriam casar e não casaram. Então a vida foi postergando, 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 e aí vai, e não foi. Né? Existem alguns homens, mas é mais comum com mulheres. Então, essas são algumas circunstâncias que podem representar esse tipo de desafio, que é como se fosse uma muralha. A ideia da muralha, queridos, é algo intransponível. Né? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre isso. Mas é uma circunstância na nossa vida da qual a gente não consegue descobrir o que fazer. Onde não tem solução humana para resolver essa questão. Então, é um tempo de questionamento a Deus e à igreja. A fé parece que não funciona. Né? Eu vou perguntar e vocês me digam se vocês já passaram por uma situação como essa daqui a pouquinho. Né? Temos mais pergunta que resposta. O fundamento da nossa fé parece estar em risco. Não conseguimos encontrar Deus e não sabemos o que Ele está fazendo, para onde está indo, nem como vai nos buscar, nem quando isso vai terminar. Né? Alguém já sentiu isso aqui? Seu Manuel, Rose? Eu já passei por situações como essa, né? Você no Face aí compartilha com a gente se você já passou por algo assim, já teve esses sentimentos, né? De que a crise era tão grande e falou, meu, Deus me abandonou, Deus não está nem aí para mim, né? Eu estou por minha própria conta, ou nunca vai acabar esse negócio, Deus do céu, quando é que vai acabar? São esses sentimentos que ficam conosco, né? Então, são muito desafiadores, muito difíceis da gente lidar, né? Mas faz parte da vida. Nós vamos passar por isso. Deus vai nos conduzir ao vale da sombra da morte, porque só lá nós saberemos que Ele está conosco, que o seu cajado e o seu bordão nos protegem e nos guardam. É só lá. Então, eu e você vamos passar por essa situação. Quanto mais eu identifico e entendo, eu vou passar de uma forma mais saudável por isso. Então, diante da muralha das nossas vidas, nós vamos tentar fazer de tudo. A gente vai tentar contornar, cavar um buraco, passar por cima. Eu estava brincando com a Dani, comentando, né, que a aula de hoje falava sobre a muralha. Aí o Miquel falou assim, papai, é só cavar no dia de uma muralha, é só cavar um buraco. Então, na cabecinha dele de criança, ele já pensou numa solução, que é o que a gente faz, é o nosso instinto. Então, diante de circunstâncias, a gente tenta resolver de todo jeito. A gente cava e não consegue passar. A gente vai andando, né? Meio uma muralha da China. Eu vou passando, vou andando, quilômetros e não passa. Pular é impossível, é mais alto do que eu. Então, é uma situação que é intransponível, humanamente falando. E aí, como é que eu vou passar por isso? Me ajuda aí, seu Manuel, Rose. Como é que eu passo por uma muralha intransponível? Nesse caso aí, pastor, é pedindo para Deus mesmo, né? Só com Deus, né? Só através da ajuda de Deus. Então, se ela é intransponível, como é que eu vou passar? Tá com a gente aí, Rose? Tô. Como é que a gente passa pela muralha, Rose? Sei lá. São tantas coisas, né? E cada situação a gente, na verdade, cada situação a gente tem uma reação, né? É difícil a gente falar, né? Porque a teoria ela é mais fácil do que a prática, né? Então Com certeza. a gente às vezes pensa, né? No passar do tempo a gente pensa como que aquilo vai acontecer e como que a gente vai reagir, né? E aí, de repente, quando você se vê naquela situação, você fala, nossa, é igual assim, você está lá mais na frente, você estava falando, né, quando a gente enfrenta a dor, né? Já vai fazer um ano que eu tô com essa dor na coluna. Então, para mim é difícil. Eu já procurei, humanamente falando e até espiritualmente falando, eu já procurei todos os métodos possíveis e impossíveis, né, para tentar solucionar esse problema, e aí hora melhora, aí eu penso que agora ficou bom, tal. Aí de repente volta tudo de novo. E é complicado você passar 24 horas por dia, todos os dias, com uma dor que você não sabe de onde vem, e ela não tem nenhuma. Você não acha nenhuma solução, assim, não tem uma falar, vai naquele médico que vai solucionar.
Eu acredito que a muralha da enfermidade, a enfermidade do luto, são muralhas muito difíceis da gente enfrentar e encontrar soluções para elas, né? É muito complicado. Isso mesmo. E o desafio é que é exatamente isso. Não é intransponível. Força humana não consegue passar. É isso que eu queria que a gente pensasse. Não dá para contornar, não dá para cavar buraco, não dá para explodir com bomba, não dá. É uma situação tão impossível que não tem como passar humanamente falando. Qual é a única forma de passar? Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Opa, ele vai. Volta lá. Isso é uma alegoria que tem lá na França. Mas como é que essa pessoa está passando pelo muro? Qual é a ideia? Uma pessoa espiritual, né? Não tem massa. Mas ele está passando como? Através. Ele está passando através. O único caminho para passar na muralha, gente, é através dela, é por dentro dela. É isso que Deus quer nos conduzir, a esse entendimento de que não dá para a gente passar pela nossa própria força. Deus nos coloca diante de desafios que são impossíveis de serem transpassados. Só é possível passar por dentro. Agora, quem tem poder para fazer a gente passar por dentro? Deus. Deus tem poder para fazer isso. Então, ele vai nos conduzir ao Vale da Sombra da Morte, porque lá no Vale da Sombra da Morte, nós vamos recorrer ao poder sobrenatural dele. Lembra a frase, né, de C.S. Lewis, que ele diz que a dor é o megafone de Deus para a humanidade. Então, Deus nos permite chegar a um ponto de dor, porque lá na dor eu busco socorro. Lá na dor eu recorro ao sobrenatural. Quando eu estou com dor, então eu acredito que é possível e que eu preciso de um sobrenatural, que seja passar por dentro da parede, através da muralha. Oi, Rose. Mas eu tô lendo um livrinho que é bem pequenininho que eu comprei, se eu não me engano, é do Bispo Nelson. Ela fala dessa questão da enfermidade, né? Quando a enfermidade chega, né? E tem uma parte lá que fala exatamente isso, né? Como que as pessoas, a gente às vezes acaba ficando confuso no sentido de vem uma pessoa e fala para você, olha, eu vou orar por você e você vai sarar, e olha, vamos fazer tal coisa que você e você vai fazendo todas aquelas coisas, né? Você vai colocando a sua fé, colocando tudo aquilo que você crê, né, em Deus, e vai acreditando, né? E vem um e fala, vamos orar, e vem outro, né, como eu já comentei com você outras vezes, né? Vem outro e fala, tem que fazer tal coisa, isso aqui. Mas lá eu falo assim, lá no meu íntimo, assim, às vezes eu falo para Deus, Deus, mas o que está faltando, né? O que está... Vem o questionamento, né? Aonde que é, né, que está errado, né? Porque será que... Aí você fica até se questionando a questão da fé. Será que eu não estou tendo fé o suficiente para Deus me abençoar, para me curar, para me... né, trazer a cura para a minha vida? O que está acontecendo, né? Vem esses questionamentos, mas também, ao mesmo tempo, vem essa questão das pessoas também trazerem essas coisas na sua vida, assim, eu vou orar, eu vou fazer, você tem que fazer tal coisa. Então, são muitos questionamentos na cabeça da gente e no coração da gente, e acaba trazendo uma aflição, né, na nossa vida. Rose? Oi? Achei que tinha parado, deu uma falhadinha na sua internet, cheguei a hora que fosse silêncio, achei que tinha falhado. Mas é esse desafio, Rose, que a gente quer sempre uma receita, e a gente quer sempre dar receita para os outros para resolverem os seus problemas, né? Todo mundo que vai orar com sinceridade, porque quer orar para que você seja curada, né? Vai orar com essa convicção, porque faz parte do nosso desafio. Agora,
aí o que nós temos que construir, aí a ideia do que o estudo está falando, eu tenho que ter uma disposição no meu coração de entender que faz parte do plano de Deus me conduzir a como você está. Você não está passando por essa enfermidade sem que isso estivesse nos planos de Deus. Ele permitiu isso. Talvez pode ser uma questão de saúde que foi acontecendo no meio do caminho por causa da sua forma de conduzir, de alimentação, de exercício. Pode ser. Mas Deus permitiu isso. Por quê? Porque havia um propósito maior. Então, a receita que nós vamos conduzir as pessoas é que elas cheguem até Jesus, que elas entendam que isso faz parte do processo e que Deus vai trabalhar a partir disso. Ele prometeu, ele disse que estaria com a gente em meio à dor. Então, esse que é o desafio, né? A dor, a enfermidade, a morte, né? É natural, nós queremos sempre resolver isso, resolver o problema de todo mundo, né? E foi muito interessante, faço devocional no batalhão da polícia, e Deus tem me conduzido a só jogar a pergunta para eles, né? Eu fui falar esses dias sobre João 3,16, eu não sei se eu comentei semana passada, né? Semana retrasada, né? Semana passada eu estava de férias, mas sobre João 3,16, que fala que Deus mandou o seu filho, amou o mundo de tal maneira, mandou o seu filho. E o 17 diz que Jesus não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por eles. E aí eu só lancei uma pergunta para os policiais, dizendo assim, do que é que Jesus veio te salvar? Muitas vezes a gente quer dar resposta para todo mundo. E às vezes a gente precisa dar só a pergunta. A gente precisa só dizer para a pessoa ajudar, dar uma luz da pergunta certa, do questionamento certo. E a nossa natureza é querer já resolver, né? Você está com dor, eu vou chegar, não, Rose, eu vou orar e Deus vai curar. Ou chegar, não, Rose, você está com pecado oculto, Rose, tem pecado. A gente quer sempre achar alguma coisa como culpado. Precisamos nos colocar nesse lugar para que Deus fale com a gente. Mas a gente precisa entender, seja o que for, Deus está nos permitindo passar por esse processo e Ele vai nos conduzir para sair dele. Vamos lá, mais um aqui. Sem a compreensão da muralha na jornada, entretanto, inúmeros e sinceros seguidores de Cristo ficam estagnados, sem conseguir avançar no propósito de Deus. Essas pessoas podem se esconder atrás da sua muralha, atrás está errado escrito, né? Para fugir do sofrimento de uma vida estagnada, ao invés de confiar em Deus para transformá-los por meio da travessia da muralha. Então, muitos crentes, a Rose está comentando o exemplo dela, da dor, mais de um ano sofrendo dor. A Rose tem buscado esse caminhado, esse crescimento em Deus. Mas tem gente que se esconde lá, vai embora da igreja, não, Deus não me ama, se Deus me amasse, Ele não tinha me deixado doente. Não, Deus não me ama. Se Deus me amasse, Ele não tinha levado o meu parente. Deus deixou morrer, Deus não me ama. Então, a pessoa não entende que aquela circunstância é um processo de Deus para nos levar a um amadurecimento, a um crescimento de intimidade com Ele. E aí a pessoa fica estagnada. Sincero, ama Jesus, mas trava ali, porque não consegue romper tamanha a muralha, por ser, às vezes, algo muito gigante, algo muito difícil. Né? A nossa irmã Isabel compartilhou aqui com a gente no Face, né, que as muralhas pelas quais ela passou, ela sempre conseguia ver Jesus por trás da muralha, e isso fez com que elas fossem transponíveis. É porque Deus deu a senhora, dona Isabel, e a senhora cresceu com uma vida com Deus muito mais intensa. Né? Mas muitos de nós, né, já passaram por circunstâncias que não via nada. Não chegava a Deus, não chegava a Jesus, não chegava a ninguém. Né? Então, são circunstâncias que cada um, pela maturidade que a senhora teve, crescimento, a senhora teve o privilégio de conseguir sempre saber, eu sei que Jesus estava atrás. Isso foi inculcado de forma saudável na mente da senhora. Mas muitos de nós não tivemos nada disso inculcado na cabeça. Então, quando a muralha viu, ficou lá, sem saber se Deus estava, se não estava. Né? Então, muitos passaram por essa situação. Então, nós vamos ter essa disposição e entender que Deus quer, né, nos ensinar, nos transformar através dessa situação. A fé emocionalmente saudável admite que nós sentimentos e questões diversas vão vir na cabeça. Lembra, nós falamos da importância de nos permitir sentir. Então, quando eu tenho essa emoção saudável e eu estou diante da muralha, eu vou pensar, coisa assim, eu estou perplexo. O que é estar perplexo? Eu não entendo, eu não compreendo. Talvez a gente esteja pensando, né, diante da sua muralha, a Rose está aí, ela fala assim, poxa, pastor, mas eu nunca vivi uma vida bagunçada, cuidei da saúde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por que essa dor? Porque eu não mereço essa dor. A gente fica perplexo, peraí, eu não mereço. Ou às vezes alguma situação que a gente já passou e fala assim, peraí, eu não mereço passar por isso. A gente fala assim, não consigo entender. E a gente pode se permitir ter esses sentimentos. Ou não sei o que Deus está fazendo nesse momento. Eu não sei, Deus está longe. Né? Para mim, Deus está longe, Deus não está prestando atenção no que eu estou passando.
Ou eu estou magoado, né? Lembra que eu contei para vocês o testemunho da mulher que eu, né, falei a ela dizendo, perdoe Deus. Não que Deus precisa do nosso perdão, mas no sentido de eu reconheço que Deus é bom apesar da circunstância. Então, eu estou magoado, não quero falar com Deus, estou chateado, não vou orar, não vou mais me envolver, porque eu estou triste com isso. Ou eu estou com raiva. Né? E é natural, e a gente fica com raiva. Poxa, eu queria que fosse desse jeito, orei para ser desse jeito e Deus não fez. Sabe? Só pode vir raiva. Ou não, só pode ser um mistério. Né? Sim, isso é um mistério, é uma coisa que não se explica humanamente. Ou, olha, eu estou muito triste agora. Né? Reconhecer, às vezes a gente vai precisar reconhecer, eu estou triste. Né? De se deixar, eu estou frustrado. Por quê? Porque isso é o dia, é a noite escura da alma. É uma muralha que não me dá vida, que não me dá esperança. É o vale da sombra da morte, onde eu só vejo morte. E eu estou triste, e isso é natural, isso não é... Deus quer falar conosco através dos sentimentos, lembrem disso. Então, nós podemos nos deixar sentir essas coisas. Ou talvez perguntar a Deus, por que o Senhor me abandonou? Eu estou abandonado aqui, só pode ser. Estou passando por isso, o Senhor não está nem aí comigo. Esses são sentimentos naturais que a gente tem. E aí o nosso desafio vai ser como é que eu vou repensar a partir dos sentimentos. Lembra, se eu ponho um pano quente, eu nunca vou ser sincero o suficiente para lá e questionar Deus. Falar, Deus, eu não estou entendendo. Oh, Deus, eu preciso de uma intervenção. Oh, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. O pastor Luciano Subirá conta um testemunho muito bonito de que ele disse que ele tinha acabado de comer no rodízio e comeram bem. E aí estava na estrada e disse que ele sentiu uma vontade de comer pamonha e o colega estava dirigindo e falou, olha, você vê um lugar com pamonha, para. Ele disse que o colega olhou para ele e falou assim, e cabe? Depois de tudo que você comeu naquele rodízio, ainda cabe uma pamonha? Ele riu assim e falou assim, não, eu estou com vontade de comer uma pamonha. Eu sei que foi na estrada, acharam o lugar, encostaram o carro, ele foi lá, comprou, no que ele comprou a pamonha, a vontade foi embora. Por Deus, não estou entendendo. Eu não estava nem com fome. E o Senhor colocou no meu coração a vontade de comprar uma pamonha. Eu vim, parei e comprei. Agora a vontade foi embora? E aí Deus falou assim, tem um rapaz lá na entrada da loja, esse rapaz fez um desafio para mim. E ele falou assim, se Deus me ama, o Senhor vai mandar alguém parar nesse lugar, que vai comprar uma pamonha e vai me dar uma pamonha. E aí o pastor entendeu isso, viu o cara, foi até lá e falou assim, olha, Deus me mandou aqui para dar uma pamonha para você. E aí aquele cara começou a chorar, assim, em prantos, né? E Deus usou a vida do pastor Luciano Subirá para ministrar sobre questões, mas cara fez um propósito de Deus, ele chegou a um ponto e falou assim, Deus, o Senhor se importa comigo, então se o Senhor se importa, eu preciso que o Senhor faça algo, eu preciso que o Senhor manifeste algo. E Deus manifestou, porque ele teve a coragem de sentir e de colocar aquilo diante de Deus com sinceridade. Como é que nós vamos saber se nós estamos passando por um tempo de noite escura da alma? Muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus. Não tem mais aquele sentimento, aquela alegria, aquele prazer, aquele arrepio, aquela coisa que às vezes a gente tinha. Não tem mais. Ou nós sentimos que a porta do céu se fechou quando a gente ora. Parece que eu oro e bate no teto e volta, e bate no teto e volta, e a oração parece que foi só uma fala que não fez diferença nenhuma. Às vezes trevas, desespero, fraqueza, sensação de fracasso ou derrota, esterilidade, sequidão vem sobre nós. Né? Aquele sentimento, meu, não sirvo para nada, não presto para nada. Meio Elias, né? Elias foi lá, venceu os profetas de Baal, veio fogo do céu, ele matou 450 profetas de uma manifestação sobrenatural de Deus, e aí ele vai e houve uma ameaça de Jezabel, ela diz, eu vou te matar. Aí ele corre, vai ficar escondido na caverna e fala, Deus, me mata. Peraí, o cara estava com medo de morrer com Jezabel, fugiu e vai para a caverna e vai pedir para Deus matar ele. Né? Por quê? Porque são esses sentimentos. Né? Ele viveu uma tensão muito grande, uma batalha muito intensa, e a hora que ele venceu, o desgaste foi tão grande que uma simples ameaça daquela mulher fez com que ele temesse. Então nós passamos por isso, por momentos difíceis, de sequidão, de que sentimento só fracasso, deu tudo errado. Eu lembro uma sensação do meu pai, né? uma frase, quando meus pais haviam se separado, nós fomos morar com a minha mãe, e meu pai ficou sozinho em casa, nós somos os três juntos com a minha mãe, somos os 3 irmãos. E aí aconteceu algumas situações com a minha mãe, e comigo, com a minha mãe, e eu resolvi morar com meu pai. E eu sei assim, eu liguei meu pai numa segunda-feira, mas no sábado, meu pai tinha feito uma oração a Deus, ele falou, Deus, diante de toda essa circunstância, ele falou assim, agora para mim só sobrou o fracasso. Foi embora a mulher, foram embora os filhos, e agora eu só vou definhar.
no sábado. Na segunda-feira, eu liguei para ele, dizendo que eu queria ir morar com ele. E mudei, né? Eu lembro que eu liguei na segunda, na quarta-feira, se eu não me engano, eu mudei e fui morar com ele. Então, Deus sabe das circunstâncias. E Deus intervém quando a gente tem a sinceridade de admitir, quando a gente tem a sinceridade de reconhecer que a gente está passando por situações difíceis. As disciplinas cristãs não funcionam mais, aquele jejum não resolveu. Aquela campanha de oração não resolveu. Né? Porque nós estamos passando por um momento de noite escura da alma. Ou nós não podemos enxergar o que Deus está fazendo. Parece que eu olho para lá, não vejo Deus, eu olho para cá, não vejo Deus, eu não enxergo Deus em lugar nenhum. Ou talvez poucos frutos são visíveis em nossa vida. Eu olho e falo assim, não tem nada dando certo. Então, talvez eu e você estamos passando por algumas dessas circunstâncias, desses sentimentos, e estejamos passando por essa noite escura da alma, sendo tratados por Deus em meio a um tempo de escuridão, de dificuldade. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito. Olha só, preste atenção. A noite escura da alma é uma forma, um modo que Deus escolheu para reprogramar e purificar os nossos afetos, as nossas paixões, né? A forma como nós nos deleitamos, para que nós aprendamos, né? De forma que a gente aprenda a nos deleitar no amor de Deus e entrar em comunhão mais rica e plena com Ele. Então, fica de olho, põe a lupa nisso. Toda dor pela qual você está passando, meu amado e minha amada, tem o propósito de nos reprogramar, de nos conduzir para Ele. Só que a gente precisa admitir que está passando. A gente precisa reconhecer a dor, a dificuldade. E então nós vamos sentir isso e ser conduzidos no Senhor. Né? O autor nos apresenta 7 imperfeições espiritualmente mortais que às vezes estão sendo no nosso coração e que esse processo quer tratar. Então, talvez eu e você tenhamos uma delas ou muitas dessas características aqui. Ele usou, o autor trabalha os 7 pecados capitais, né? Ele vai trabalhar orgulho, cobiça, luxúria, os pecados conhecidos como capitais, né? Não é um princípio bíblico, é uma classificação feita sobre os pecados. Mas ele vai dizer que isso pode estar dentro de mim e de você. E essa noite escura da alma tem um propósito de purificar, de transformar, de curar a mim e a você das imperfeições, dessas circunstâncias que podem estar em mim e em você e que são mortais no nosso relacionamento com Deus. Você lê para a gente aí, seu Manuel, por favor? Oi? Lê sim. Lê para a gente aí, por favor, a primeira. Orgulho. Eles têm a tendência a condenar outros e ficarem impacientes com suas faltas. Eles são muito seletivos quanto a quem pode ensiná-los. Amém. É impaciente, tá? Tá errado o português aqui, ó. Vou deixar uma marquinha aqui para eu me lembrar depois. Impacientes. Quanto às suas faltas, eles são muito seletivos, né? Ou seja, são pessoas que são muito orgulhosas. Eles condenam todo mundo, ou às vezes sou eu e você, tá? Que eu quero que você... Lembra aquela história, né? A gente pode ouvir uma palavra com uma pá. Aí eu pego aquilo com a pá e jogo para o outro. Nossa, isso aqui era aquele lá. Isso aqui é aquele outro. Ou eu posso ouvir uma palavra com um rastelo. O rastelo, como é que você faz? Aquele pente, né? Parece um pente que você puxa para você. Então, ouça e olhe se não há em você alguma dessas características. Talvez nós sejamos orgulhosos. A gente condena com facilidade os outros, somos impacientes com a falha dos outros, né? E somos seletivos. Não, para me ensinar, tem que estar no alto padrão, tem que ter um alto nível. Eu não vou se aprender, esse Zé Manezinho aí vai me ensinar, não vai. Né? Então, pode ser que isso esteja em nós, e Deus quer purificar. Tem para a gente a cobiça, seu Manuel, por favor? O microfone está fechado, seu Manuel. Perdão, pessoal. Cobiça. Eles são descontentes com a espiritualidade que Deus lhes dá. Nunca acham que aprenderão o suficiente, estão sempre lendo muitos livros, em vez de crescer em pobreza de espírito e em sua vida interior. Então, pode ser que você sejamos assim, cobiçosos. Né? Nada está bom, a gente queria ter mais, ou nunca aprendemos o suficiente, aí eu vou querer ler para crescer. E em vez de entender que às vezes Deus quer que eu realmente empobreça, sentir essa pobreza de espírito, de que eu estou em vazio. Eu preciso passar pelo vazio para aprender. Né? Então, tem pessoas que vão ter essa dimensão da cobiça. A luxúria, por favor, seu Manuel. Luxúria. Eles têm mais prazer nas bênçãos
espirituais de Deus do que no próprio Deus. Já disse tudo, né? Então, ter mais prazer no que Deus pode dar do que em ter um relacionamento com Deus. A ira, por favor, seu Manuel. Ira, eles se irritam com facilidade, não têm doçura e têm pouca paciência para esperar em Deus. Então, talvez seja isso que Deus quer tratar em mim e em você, né? Essa impaciência, essa falta de doçura, de cuidado com outras pessoas. Pode ser isso que Deus está tratando em mim e você. O próximo, por favor. Gula espiritual. Eles resistem à cruz e escolhem prazeres como se fossem crianças. Então, às vezes, talvez eu e você, os nossos prazeres estão só nas coisas do mundo. Eu só quero me saciar naquilo que o mundo tem para oferecer. E talvez Deus nos leve à sombra da morte, a essa noite escura da alma, para que isso seja tratado e tirado de nós. Inveja espiritual, Samuel, por favor. Eles sentem-se felizes quando outros estão bem espiritualmente. E estão sempre se comparando. Então, tem gente que tem essa inveja, né? Tá, eu tô aqui, aí eu tô pastoreando essa igreja, aí eu vejo outro cara que está pastoreando a igreja dele cresceu. Tem não sei quantos mil membros, eu falo assim... Pastor. Oi, Samuel. Eu acho que é infelizes, né? Sente-se infeliz, tá? Infeliz. É verdade, ó, de novo aqui. Puxa vida. É que isso aqui, quando eu escrevi da outra vez, eu ditei para o celular para pegar a frase do livro, aí ele escreveu errado aqui. O corretor. Mas tá anotadinho aqui para eu corrigir depois. Sentem-se infelizes, né? Quando os outros estão bem. Então, se a pessoa está assim, né? Poxa, o outro pastor, em vez de eu falar, poxa, glória a Deus, se outro pastor que está indo bem, Deus está abençoando, que bênção. Ele está fazendo o trabalho dele, eu estou fazendo o meu aqui. Não, fica, poxa vida. O irmãozinho abençoou, Deus que trabalhou, foi promovido a trabalhar, e assim, deve estar roubando um trabalho para ir tão bem assim. Sabe, essas imaturidades talvez estejam em nós e precisam ser tratadas. E por último, a preguiça. Eles fogem do que é difícil. O objetivo deles é a tranquilidade espiritual e as boas sensações. Então, talvez eu e você tenhamos essa preguiça. Vai dar muito trabalho? Não mexe nisso daí, não. Não, vai dar muito trabalho, melhor não fazer. Né? Vamos ficar aqui, tá bom do jeito que tá. Tá ruim, mas não tá tão ruim assim. Né? Então, talvez haja isso em mim e em você, e Deus precisa e quer nos tratar. Deus nos permite passar por esta muralha, por essa noite escura da alma, pois ele pretende purificar a minha e a sua alma, aniquilando-a. A carne tem que morrer, né? Esse é o princípio bíblico, a nossa carne precisa morrer. Ele quer nos esvaziar, né? Ou consumindo na nossa alma, como o fogo consome a podridão e a ferrugem no metal. Todas as afeições, hábitos imperfeitos que nós contraímos por toda uma vida e que estão profundamente arraigados na nossa alma. Então, esse processo que Deus quer conduzir a gente é de tratamento, de cura. Se eu e você não nos deixamos passar por isso ou não passamos consciente, talvez a gente vai lá ficar só reclamando e não seremos purificados, como Deus quer fazer. Durante esse processo, se nós perseverarmos com paciência, sem desistir ou retroagir, nós veremos Deus acrescentando algo à nossa alma. Deus irá inserir algo dele em nosso caráter. Olha só que precioso. Deus vai, se eu e você perseverarmos, ele vai inserir algo no nosso caráter, virá algo sobrenatural de Deus dentro da minha e da sua natureza. E então nós veremos a intervenção sobrenatural de Deus e conseguiremos atravessar através da muralha. Sobrenaturalmente ela vai se abrir e a gente vai passar, porque a gente se deixou ser tratado, né? Fique atento também, queridos. As provações do dia a dia não são muralha, tá? O trânsito engarrafado, o chefe que é chato, um atraso, né? Ou o coronavírus, né? Não é a muralha necessariamente. Deus pôs a muralha na minha vida, foi o coronavírus. Não, talvez não. Pode até ser para algumas pessoas que seja uma circunstância que mexeu em outras áreas da vida, que gerou essa muralha, né? O carro quebrou, a febre, são coisas que fazem parte do processo aí que a gente vai viver, que não são necessariamente a muralha. Agora aqui alguns exemplos bíblicos do que são muralhas. Davi fugiu de um rei invejoso por 13 anos no deserto. Saul queria matar Davi, e Davi encontrou Saul na caverna, lembra? Falou para Saul, eu podia ter matado o senhor, rei, e eu não te matei. Aí Saul vai embora, fala, poxa, é verdade. Ele chega em casa, ele volta para perseguir o Davi de novo.
e vai perseguir por 13 anos. Né? Abraão teve que esperar por 25 anos para que cumprisse a promessa que Deus deu de que Isaac viria. 25 anos. Jó precisou perder 10 filhos, a saúde, tudo que ele tinha num dia só. E aí ele passou por uma muralha. E Jó diz, conhecia Deus de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, quando ele passou e sobreviveu à muralha. Então existem pessoas... Oi, Rose. Só uma curiosidade. Quando fala na questão do Jó aí, que ele perdeu todos os filhos e depois Deus devolveu os filhos todos para ele, eu não lembro de ter lido aqui na Bíblia, eu já procurei e não encontrei. Como que os filhos deles voltaram adultos? Como que foi? Ele teve tempo de ter todos os filhos de novo e os filhos crescerem? E como que é esse... A Bíblia diz que Deus deu 10 novos filhos para ele. Não, então, A mulher dele engravidou de novo e nasceram outros filhos. É que a gente está entendendo a história de Jó num tempo em que o livro de Jó, Rose, ele é o livro mais antigo da Bíblia. Né? Ele foi escrito antes que o livro de Moisés, os livros de Gênesis, Êxodo, eles foram escritos literalmente, né, na época do exílio. Tá? Eles não foram escritos, né, por isso que a gente entende. Eles foram escritos, havia tradição oral, era dito, conversado. Naquela época se formalizou isso. E o livro de Jó é entendido como mais antigo. Então a gente pressupõe que Jó tinha muito mais anos do que nós vivemos hoje, a ponto de que ele pudesse rever os seus filhos nascerem, crescerem, né? E aí ele ter desfrutado desses filhos mais velhos. Pelo menos é isso que eu entendo, Rose. Ok. Então, olha só, existem pessoas que passaram por grandes sofrimentos e bateram em muralhas descomunais, mas, contudo, entretanto, as muralhas não as mudaram. Elas apenas ricochetearam e, após certo tempo, voltaram a uma muralha semelhante e, novamente, ricochetearam. O que é ricochetear? Né? É aquela expressão do tiro, né? Que bate e volta. Né? Essa ideia do ricochetear. Então, a pessoa bateu na muralha e voltou. E, às vezes, voltou mais amarga e irada do que ela era antes. Por quê? Porque não entendeu que a muralha fazia parte do processo. Oi, Rose? Tem muita gente assim. Tem muita gente. A gente encontra muitas pessoas aí nessa situação aí. Passa por dificuldades, passa por certas situações. Aí, quando você pensa que a pessoa entendeu o que aconteceu, que aquilo não era bom, que Deus mostrou para ela que não era aquele o caminho, aí ela volta tudo de novo. Aí você fala, eita, mas qual que foi o aprendizado dessa? E continua depois falando que Deus não ajudou, que Deus não tem misericórdia, que Deus não cuida, né? Exatamente. Mas muitas vezes porque elas não foram ensinadas e que lembra o processinho que nós vimos lá no começo, 6 etapas? Conheço Deus, sou discipulado, vou trabalhar e então vou para essa fase. Então, se não passou por essas etapas, aí a pessoa chega numa crise como essa, não consegue entender que é Deus que a conduz à crise. E aí existe e fica mais amarga mesmo, né? E se desvia da igreja, vai embora, porque não entendeu que isso é um processo de Deus na vida dela. Deus é quem nos move através da muralha. É Deus, ele abre e a gente tem que passar. Como e quando Deus nos faz passar, é com ele. Nós fazemos apenas escolha de confiar nele e esperar em Deus. Obedecer a Deus, nos apegamos a Deus, permanecemos fiéis quando tudo em nós quer desistir e fugir. Por isso a gente tem que lembrar, o trabalho é dele, é lento, é profundo e é uma transformação em nós. E não é nosso trabalho. Olha só a imagem que Deus me deu, como é que a gente tem que se colocar diante da muralha. Pensem comigo nessa imagem, queridos. Deus me deu essa imagem literalmente. A muralha está lá na minha frente. A dor da Rose, uma situação difícil, um desemprego, uma questão de saúde difícil, a crise. A muralha está ali na minha frente. Qual é a postura que Deus espera de nós? Sabe, a imagem que me veio foi literalmente essa, é sentar, eu não tenho nada aqui para fazer, fingir, pegar o potinho da pipoca, eu sento na frente da muralha, eu pego a pipoca, começo a comer a pipoca e falo, Deus, a muralha está aí, ó. O
vou comer na pipoquinha. Ela é grande. Eu vou engordar, mas aí não é problema meu. Engordar é pouco, seu Manuel, perto, né? Aí eu vou lá, Deus, eu tô aqui sentado comendo pipoca, por que eu pensei, Deus me trouxe essa imagem, queridos? Porque o fato de sentar e comer uma pipoca, por exemplo, na frente de um filme que a gente faz, eu tô lá simplesmente vendo o que vai acontecer. Eu sou só o telespectador. Então, Deus quer que a gente tenha essa postura, não quer dizer que eu vou ficar o tempo todo sentado assim, mas eu me coloco nessa posição. Deus, eu não posso resolver isso. Então, eu só sento e vou ver o que o Senhor vai fazer e vou comer minha pipoquinha. Porque quem vai fazer é o Senhor. Então, a imagem que Deus me deu foi essa. Eu sentado. Aí, a hora que eu sentei, me coloquei nesse lugar, cruzei as pernas, né? Até por essa imagem, sabe aquela coisa de cruzar a perna assim, meu? Vou fazer, não tem nada a fazer. Estiquei a perna, cruzei. Aí, Deus vai lá, bate nas costas, a gente, então tá bom, vamos, levanta esse bumbum daí e vamos embora. Aí ele abre a muralha e a gente vai passar com ele. Mas ele só vai abrir a muralha depois que a gente se pôs nessa posição de confiança, de que eu sento e vou assistir o que Deus vai fazer, porque eu não tenho como resolver. Eu não tenho como dar um jeito nisso. O que eu posso fazer? Sentar e ver o que Deus vai fazer. Essa posição, essa disposição de coração, de alma que a gente precisa se colocar para que Deus possa trabalhar. O caminho através da muralha vai gerar algumas coisas em nós. Você falou, Rose, desculpa. Não, eu falei que tem um louvor que fala, né, que Deus somente tem o meu trabalho, né, que o nosso trabalho é descansar em Deus, né? Então... É verdade, muito bonito, né? Não tenha sobre si um só cuidado, qualquer que seja. Muito bonito mesmo. O que diz isso? É meu, é teu, é meu, né? O cântico diz, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A gente precisa aprender isso, porque a gente vive uma mente de Marta, de produção. A gente não vive uma mente de Maria. Então, eu tenho que produzir. É difícil parar e imaginar que Deus vai fazer. Então, Deus quer que a gente vire Maria. Senta, tenha comunhão, intimidade com Ele. Depois da comunhão, então Ele vai abrir a muralha. Nós vamos trabalhar igual a Marta. A gente tem que voltar a essa fase de Marta. Quando a gente vai passar por essa muralha, esse processo vai gerar 4 pontos em nós. Primeiro ponto, um maior nível de quebrantamento. As pessoas que passaram pela muralha são quebrantadas. Olha essa frase interessante de Karl Barth. A raiz e a origem do pecado é a arrogância, na qual o homem quer ser juiz de si mesmo e do seu próximo. A raiz e a origem do pecado é a arrogância, na qual o homem quer ser juiz de si mesmo e do seu próximo. Tá ali, eu quero ser... Não, eu sei, eu tenho certeza. E o processo de Deus vai nos quebrantar. Olha só o que diz lá Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quem é pobre de espírito. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte. Bem-aventurado não é quem é rico em espírito, os alegres, aqueles que não têm problema. Foi isso que Jesus disse. Bem-aventurado é quem é pobre de espírito. E a expressão para pobre de espírito é alguém muito pobre mesmo, é uma situação terrível, sabe? Aquela a imagem que ele traz para essa palavra pobre de espírito é aquela pessoa que tá, sabe quando ela está lá na sarjeta e ela pedindo uma ajuda e ela não tem nem condição de fazer nada? Ela está tão assim, só jogada lá, esperando que qualquer coisa que acontecer, tá bom. É essa palavra que Jesus usou, é esse pobre, né? Então serão bem-aventurados quem se põe nessa posição, se deixa ser quebrantado. Né? Jesus usou essa expressão pobre de espírito para apresentar alguém que não se engrandecia acima dos outros. As pessoas, por outro lado da muralha, quem passou para o outro lado da muralha não julga os outros. Então, esse é o primeiro, né, nível de quebrantamento. Uma forma de medir o nosso quebrantamento é considerar o quanto nós somos ofensáveis. Olha só que interessante, essa expressão ficou muito gravada para mim, desde a primeira vez que eu fiz esse estudo e li o livro. Uma pessoa extremamente firmada no amor de Deus é incapaz de ser ofendida. Tem um livro maravilhoso chamado A Isca de Satanás, do pastor John Bevere. E ele diz, sabe qual é a isca de Satanás? A ofensa. Ele vai trabalhar o livro inteiro nos ensinando que se a gente entende, aprende que a ofensa é uma isca de Satanás, a gente vai viver uma vida com Deus diferente. Então, nós temos que nos tornar incapazes de ser ofendido. E aí, quando alguém te critica, te ofende, te fala alguma coisa, você olha para ela e fala assim, você tem razão, eu sou pior do que você pensa.
Agora, quantos de nós temos coragem de falar um negócio desse? Você me ofendeu? Quem você pensa que é para falar isso, né? Como fala assim, mexe um ombrinho assim, vai falar mal de mim. Né? Sobe aquela ira que a gente brinca, diz que é santa. Peraí. O processo pelo qual Deus quer nos levar a tratar é que a gente seja quebrantado diante dele. E eu reconheça, eu sou falho mesmo. E eu não vou fingir que eu não sou. Tem coisas talvez que eu não errei, mas tem coisas que eu errei. Né? Então, é essa humildade que ele quer gerar em nós. Primeiro ponto. Segundo ponto, que esse processo de muralha transponida, né, que a gente venceu, vai gerar em nós o maior apreço pelo desconhecido, santo, pelo mistério. É preciso saber que Deus está muito além da nossa compreensão e de todo o conceito que temos sobre ele. Deus é totalmente incompreensível. Guarde isso. Deus é totalmente incompreensível. Deus é tudo que está revelado na Escritura, mas ele também é infinitamente mais do que aquilo. Deus não é um objeto que eu possa determinar, controlar, possuir ou comandar. Em nossas mentes temos a falsa impressão de algo mais ou menos assim: eu obedeço e cumpro a minha parte do trato, agora Deus tem que me abençoar. Não permita, né, que eu sofra nada grave, porque eu fiz minha parte. A gente acha muitas vezes na nossa cabeça dessa forma, mas a gente não entende a grandeza, a supremacia, a soberania de Deus. Né? Lembra aquela moça que eu falei para perdoar a Deus? Por que tinha que perdoar a Deus? Porque perdoar, o fato dela, um ser humano simples, declarar que perdoa a Deus, é reconhecer: Senhor, eu reconheço que o Senhor é soberano. E ainda que eu tenha sofrido com aquela situação, eu creio, eu reconheço que o Senhor tem um propósito. É essa dimensão, o Senhor é muito além do que eu posso ver. Eu não enxergo, não vejo bondade, não vejo propósito, não vejo por que fazer isso, mas o Senhor fez. E aí eu preciso acreditar que o Senhor tem um propósito para isso. Então, Deus não gosta de ser rebaixado à posição de nosso secretário ou assistente pessoal. Nós temos que reconhecer, ele não gosta disso. Está aqui, ó, o assistente. Olha essa frase de Santo Agostinho. Lê para a gente, seu Manuel, por favor. Leio. Se você compreende, não é Deus que você compreende. Compreendeu, não é Deus. Porque ele é incompreensível. Ele é muito além. A hora que você acha que construiu uma compreensão, está faltando. Ele vai muito além. Ele é muito mais do que aquilo que a gente pode ver, imaginar, sentir ou pensar. Ele vai muito além. Olha o tamanho da natureza, querido. Olha o tamanho do céu. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falava sobre o tamanho do universo. Se eu não me engano, são 9 bilhões de anos-luz. É o tamanho que é estimado o universo, 9 bilhões de anos-luz. Se nós pudéssemos viajar à velocidade de 300 mil quilômetros por hora, que é a velocidade da luz, nós levaríamos 9 bilhões para percorrer todo o universo. E Deus é grande ou não é? Olha só, a grandeza do universo, queridos, e Deus está em tudo isso. Então, é algo que vai muito além. Então, é incompreensível, não dá para entender quem é Deus. Então, esse é o segundo ponto que a gente aprende a partir dessa muralha. O terceiro ponto é uma profunda aptidão para aprender a esperar por Deus. Aptidão, nós vamos nos tornar aptos, eu vou aprender a esperar em Deus, a entender que Ele é bom, que Ele é soberano. A dona Isabel usou o exemplo, né, de que ela via Jesus, então ela aprendeu que em qualquer muralha, Jesus está lá do outro lado e Ele ia ajudar. Então ela aprendeu a esperar. Por quê? Porque foi inculcado na mente dela essa verdade. E nós vamos aprender através desses processos a esperar. Passar pela muralha quebra algo profundo dentro de nós. O quê? O desejo teimoso, vigoroso, tenaz e terrível de que nós temos que produzir, fazer algo acontecer para Deus. Quando eu vejo a muralha e que eu não passo por ela por minha própria conta, é quebrado esse sentimento de que a gente tem que produzir. E nós condicionamos todo novo cristão a dizer que você tem que dar frutos, você tem que produzir, você tem que dar frutos, você tem que trabalhar, você tem que fazer discípulo, no sentido de que ele precisa estar trabalhando e produzindo. Só que Deus quer que eu esteja com ele, e porque eu estou com ele, naturalmente eu vou produzir. E a gente inverte a ordem, eu quero produzir para estar com ele. E ao contrário, eu estou com ele para então produzir e gerar frutos. Lembra, nós somos o ramo na videira. O ramo só dá fruto porque a seiva vem da videira e entra no ramo e produz fruto. Então, nosso trabalho é estar enxertado, está ali, ligado, conectado com a videira,
para que a seiva do Senhor passe por dentro de nós e gere vida. Então, essa ação de Deus gera quebrantamento e uma maior capacidade de esperar no Senhor, né? O passar pela muralha. Olha 2 textos bíblicos que falam sobre esperar. Rose, lê pra gente. Dá para ler aí, Rose? Ou tá sem óculos? Dá. Uma profunda aptidão para esperar por Deus. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, minha alma espera, e em sua palavra eu espero. Salmo 135. Amém. 2 salmos que dizem com clareza, espera pelo Senhor, espera. Queridos, nós não temos paciência para esperar. A gente já quer resolver hoje. Deus trouxe ao meu coração esses dias, eu falei, Deus, quando é que é? É para já? Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Quando é que você vai fazer? A gente não consegue esperar. Deus falou, então tá bom, Deus, eu vou aqui esperar. Por quê? Porque eu estou vivendo o tempo perfeito de Deus hoje. Então eu vou esperar o tempo perfeito de Deus para as novas coisas que Ele tem. Então essa dimensão de esperar é algo que vai ser desenvolvida em nós a partir do momento em que a gente vive, né, essa dimensão de transpor e vencer as muralhas. O que mais é gerado em nós, né? O 4º e último ponto, um grande desapego. A grande pergunta que deve nortear a nossa jornada com Deus não é eu sou feliz? Essa não é a pergunta, queridos. E muitas vezes a gente faz essa pergunta. E o autor está propondo algo interessante. Ele diz assim, qual é a pergunta que tem que nortear a minha vida e a sua? Eu sou livre? Estou crescendo na liberdade que Deus me deu? Eu sou livre? Livre para quê? Para não ser condicionado a, tá tudo bem aqui em casa, eu tô triste. Tô feliz, quer dizer. Tá tudo mal, eu tô triste. Meu time ganhou, eu tô feliz. Meu time perdeu, eu tô triste. O pastor falou uma coisa, me cumprimentou e eu fiquei feliz. O pastor não falou comigo aquele dia, eu tô triste. Vocês entendem? Eu sou livre. Eu sou livre, eu não preciso disso. Eu preciso de que eu sei que tem um Deus que me ama. Eu sei que tem um Deus que morreu na cruz por mim. Então, qualquer coisa que acontecer, eu sou livre nele. Estou feliz hoje, louvado seja Deus. Estou triste, sou livre. Por quê? Porque hoje eu estou triste, está uma situação difícil. E é natural. Vocês entendem? A liberdade é o caminho e não o ser feliz. Eu livre para desfrutar a alegria nos momentos de gozo, de paz, mas nos momentos de chorar, tem que chorar. Então, esse é o último ponto que o processo de atravessar a muralha deve gerar em nós. Então, eu desapeguei, eu não estou mais amarrado àquilo. Olha o que diz 1 Coríntios 7, 29 a 31. Deixa eu ler para a gente, Samuel, por favor. Leia. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Como se o não fossem, desculpa. Mas também os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como se não se alegrassem. E os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Amém. Então, né, o apóstolo Paulo está dizendo, gente, nós temos que viver essa dimensão. Né? Eu não posso me apegar às coisas. Eu amo a Deus acima de tudo. E todas as outras coisas são passageiras. Né? Eu estou casado hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Louvo a Deus, vou amar, vou desfrutar a vida com a minha esposa, mas eu não sei o que pode acontecer. Deus pode me levar, Deus pode levar ela, não sei o que pode acontecer. Mas eu vivo como em Jesus, e feliz porque eu tenho hoje, eu desfruto do hoje, sem esse apego, no sentido de, eu vou ser o homem mais infeliz do mundo se Deus levar minha esposa amanhã. Aí eu fico aqui sofrendo hoje pelo que vai acontecer. Não, eu estou feliz hoje com Jesus, com a minha esposa, e estou feliz, e creio que Deus vai conduzir e nos permitir ficar juntos. Esse desapego às coisas. Devemos viver como o resto do mundo, cansando-nos, experimentando aflição e alegria, comparando coisas e usando-as, mas sempre conscientes de que essas coisas em si mesmas não são nossa vida. Eu vou viver o dia, vou trabalhar, vou pegar meu salário, vou comprar uma coisa, comprei uma blusa que eu gostaria, troquei de carro, um celular, não sei o quê. Tá, são coisas gostosas, viajei, fui para um lugar bonito, tá, mas a nossa vida não consiste nisso. Eu não posso viver apegado a isso. Se eu não tenho, eu não sou mais infeliz do mundo. Não podemos, né, ter assim. Devemos ser marcados pela eternidade, livres do poder dominador das coisas, livres.
Precisamos ser marcados, então, pela eternidade e ser livre dessas coisas. O desapego é o maior segredo da paz interior. A muralha, mais do que qualquer outra coisa, rompe as nossas ligações e sentimentos com quem pensamos dever ser ou com quem pensamos falsamente que somos. A muralha faz a gente se transformar. Né? Esse processo faz com que algo de Cristo surja vagarosamente em nós. O passar pela muralha, queridos, e esse processo de aprender a desapegar, porque eu não consigo resolver, e eu só sei que Deus pode, vai permitindo que Deus faça algo de dentro para fora. Faça algo que vai transformando e mudando a nossa vida de dentro para fora. Parece que minha câmera travou? Um pouco. Tá meio pipocando aqui, né? Lá. Vamos trocar aqui. Espera só um minutinho, vamos ver se eu consigo. Vou mudar a câmera aqui, voltei para a câmera do computador. Não quis ajudar mais a gente. Pastor quer ficar com os olhos azuis, né, pastor? Acho que é isso, viu? A tradicional aqui do próprio computador. Então, estamos acabando já, mas nós vamos entender que esse processo vai trazer algo. Deus quer transformar a gente de dentro para fora. E ele vai colocando na gente coisas que nós não temos. Romanos 5:5, quem pode ler para a gente aí? Tá fácil a Bíblia aí, seu Manuel ou Rose? Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Sua tradução está diferente, seu Manuel? Um pouquinho. Lê para a gente, por favor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Obrigado, os dois, pela leitura. Eu prefiro um pouquinho a leitura do seu Manuel, porque ele diz assim, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, é ele quem derrama amor em nós. É ele quem gera amor. Então, esse processo todo, se eu e você nos deixamos passar pela noite escura da alma, se a gente entende que o vale da sombra da morte é necessário, então ele vai colocando coisas dentro de nós por causa desse processo. E a gente vai ter coisas que a gente não tinha. Sentimentos, desejos, ou vamos nos apegar de coisas que não nos apegaria. Lembra que eu compartilhei com vocês, né, sobre as transformações? Eu tenho aprendido a ter uma gentileza na faixa de pedestre que eu nunca tive. Eu estava nem aí, passava, ela estava nas pedestres espera. Mas agora eu estou começando a andar, e esses dias eu tive a experiência que eu passei por um cara e me veio um sentimento assim, eu perdi a oportunidade de plantar uma semente sendo gentil com aquela pessoa. Olha só, eu falei, de onde veio esse sentimento? Eu queria era passar, azar dele que estava na faixa. Mas me veio um sentimento que não veio de mim, veio de Deus trazendo aquilo para mim. Né? Algo de fora, de dentro para fora. E é isso que Deus quer trazer e fazer conosco, esse processo em que ele vai transformando. Só que isso só acontece quando a gente se submete ao processo que ele tem para nós, através da noite escura da alma, da muralha, ou do vale da sombra da morte, que ele vai. Para encerrar, o autor nos traz 5 pontos, né, que alguém fez um estudo e trouxe 5 verdades que a gente precisa lembrar. Primeira verdade, a vida é difícil. Nós não estamos aqui para viver uma vida fácil. Jesus não prometeu isso, Deus não prometeu isso, ninguém disse que a vida seria fácil. Então, nós estamos no processo de uma vida complexa, difícil, né, que demanda da gente esforço, dedicação. Segundo, você não é tão importante. A gente acha que a gente é insubstituível, mas a gente não é. Nem no trabalho, nem na igreja. Na família, talvez a gente faça muita falta, mas se a gente vai morrer, eles vão aprender a viver sem a gente. Então, lembre disso. Você não é insubstituível, você é importante para Deus. Para Ele, você é muito importante. A sua vida não consiste só em você. A vida tem a ver com relacionamentos, com como eu me dou com o outro, como que eu cuido do outro, como que eu invisto. Né? Eu falei esses dias, eu vi um treinamento sobre liderança essa semana, e ele dizia que o líder é aquele que aprende a mais a dar do que a receber. A gente está muito a ver com a liderança, que tem a ver com receber. Então, a vida tem a ver mais em dar do que receber. Então, não consiste só em mim mesmo. Você não está no controle.
Está aí o coronavírus provando para mim, para todos nós, que nós não temos controle sobre a nossa vida, sobre as nossas circunstâncias. De um dia para o outro, fecha tudo. Ninguém viajou, ninguém casou, ninguém fez nada. Pronto. Vimos que não temos o controle, né? Literalmente. E a gente precisa entender isso. Por último, a verdade que você precisamos ter claro que uma hora a gente vai morrer. Inegável, indiscutível. Né? Então, pensem, lembrem sobre isso. Tudo isso precisa nos ajudar a passar por esse processo das muralhas e de transpor e vencer essas muralhas. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa com a gente a respeito disso? Deixa eu fechar aqui a apresentação. Esse é o nosso capítulo de hoje. Seu Manuel, Rose, Pastor, alguém que está no Face aí também, fique à vontade para falar. Diga, Rose. então, eu tenho, com toda essa circunstância aí, eu tenho entendido que tenho falado que eu, mesmo com tudo isso, eu sou muito grata a Deus, porque eu fico pensando que, mesmo com toda a dor, eu consigo fazer algumas coisas, né? E aí, não estou na cama, né? Então, sempre, todos os dias, quando eu oro, eu falo, eu agradeço a Deus pela saúde, porque quando nós olhamos assim, apesar da dor ser uma dor insuportável, ser uma dor muito, muito ruim, eu louvo a Deus, porque a cada dia Ele tem me fortalecido e tem me ensinado a conviver. A conviver com tudo isso de uma maneira mais tranquila, né? Mais suave. Não que eu aceite a enfermidade, não que eu aceite as circunstâncias, mas eu consigo não ter uma vida pesada. Eu tenho tido a leveza de entender que Deus realmente está no controle da minha vida e que Ele tem cuidado de mim, apesar das dores. Uhum. É verdade, Rose. Esse desafio, né? Se lembre que a imagem que Deus quer é que você se ponha nessa posição, sentada, comendo a pipoca, olhando para Deus e falando, Deus, o que o Senhor vai fazer? Né? Com muito respeito, mas sabe, assim, Deus, amor, eu reconheço que a muralha está aí e eu não posso resolver. Então, eu estou aqui à sua disposição. Quero ter intimidade contigo, quero ouvir a sua voz. E aí o nosso processo da receitinha que todo mundo vem dar, precisa ser uma receita de intimidade com Deus, de tempo a sós com Deus, de leitura. Nós vamos trabalhar isso mais na frente desse livro, né? De comunhão com Deus. Porque se eu não tenho arraigado que Deus é bom e me ama, eu nunca vou conseguir me submeter e acreditar que Ele vai me fazer passar pela muralha. Se eu não tenho claro que Ele é poderoso para fazer e que Ele age sobrenaturalmente ainda hoje, né, como eu já disse, algumas igrejas classificam que nós vemos que são sensacionalistas, ou seja, elas acreditam que os dons do Espírito Santo não existem mais hoje. Eles só existiram naquela época inicial para potencializar a igreja primitiva. Por que eles acreditam nisso? Porque não vem a manifestação dos dons hoje. Agora eu pergunto, a gente não vê a manifestação porque eles não existem, ou a gente não vê a manifestação porque nós não nos dispomos e não cremos? Para mim é muito mais uma falta de disposição, uma falta de desejo, de busca dos dons espirituais, do que dizer que ele não existe. Então, se eu vejo alguém que age em dom, se alguém orar pela Rose e ela for curada sobrenaturalmente, ela nunca mais vai esquecer que há um dom verdadeiro de cura em Deus. E ela pode falar, Deus, assim como o Senhor me curou, eu quero que o Senhor me ensine a curar outras pessoas. Mas porque ela viu, ela participou, presenciou isso. Então esse é o nosso desafio, de aprender, de crer, de nos alimentar do que Deus pode fazer. Ah, pastor, eu não vejo nada, não acredito nisso. Então procure aí na internet, eu vou postar aqui para você, um pastor chamado Todd White. Deixa eu achar aqui, eu vou pôr o nome para vocês aí. Todd White. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui. Todd com 2 Z's, White, eu achei aqui. Procurem a respeito vídeos desse cara. Esse é um cara, a gente brinca que é o doidão de Jesus. Vou colocar aqui no chat para vocês, se quiserem depois dar uma procurada. Pastor Todd White. É o cara de dread, com cabelo todo, mas ele vai andando e ele vai ministrando cura de uma forma tão espontânea, tão sobrenatural, mas tão espontânea, e você percebe pela expressão das pessoas a cara de espanto que elas foram curadas de verdade. Ou são os melhores atores que existem por aí,
né? Em alguns casos você vê a perna crescendo, você vê o ovo estala, assim, sabe? Mostra a perna de uma do lado do outro, assim. Aí estava desse jeito, foi lá tudo, e cresceu. Então, se você vê, você se alimenta e acredita do que é possível. Então, o processo de passar por essa noite escura da alma tem a ver com nos alimentar, né? Com nos encher de Deus. Alguém mais quer fazer algum comentário? Comentar algumas coisas? Rose? Seu Manuel? Eu preciso dar uma saidinha agora que eu tenho um compromisso. Aí eu preciso sair agora, tá bom? Tá bom, Rose. Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço para toda a família aí. Tchau, seu Manuel. Tchau, tchau, Rose. Fica com Deus. Rose. Deus te abençoe. Amém. Então, se você que está participando com a gente aí pelo Face, faz o seu comentário, comenta, pode postar para a gente aqui. Se tem alguma sugestão, pastor, está muito grande, está muito curto, está falando rápido. Eu estou aqui para ouvir e aprender, né? O meu intuito é que vocês aprendam. Então, se há uma forma que eu possa fazer isso melhor, que vai gerar aí, né, um entendimento melhor, por favor, me ajudem aí com sugestões. Né, eu quero ouvir, né, eu preciso ser alimentado de feedback, de uma resposta, para ajustar. Talvez tenha uma forma, pastor, está muito grande, faz o estudo um pouquinho menor, pastor, está falando muito rápido, pastor, a projeção, a letra é pequena, a letra é grande, sei lá, né, o que tiver alguma sugestão que acredita que pode acrescentar, por favor, tenham liberdade aí de me mandar e de falar. Amém? Vamos orar, queria testemunhar aqui, né, nossa irmã Lucimara, hoje, pelo menos não disse que está aqui com a gente, né? Não sei se ela está participando, mas ela testemunhou que essa semana, no domingo, que o irmão dela, por quem nós oramos, o Alípio, foi curado, né? Voltou do tratamento do câncer, dizendo que está curado do câncer. E nós glorificamos a Deus por isso, por esse cuidado, por essa misericórdia de Deus na vida dele, né? Por essa resposta que nós oramos aqui. E vamos orar em gratidão a Deus por tudo aí que ele tem feito. Amém? Pastor, fala, Manuel. Eu não sei se é o momento, mas eu gostaria de pedir oração para um amigo. Até eu estava falando com ele um pouco antes da live. Ele está passando um problema muito sério no casamento, muito sério. E está querendo até separar da mulher. Isso é um amigo mesmo, né? Ele tem poucos amigos na vida. E até eu liguei para ele hoje e ele falou assim, nossa, que bom que você me ligou. Então, ele está desesperado, está muito preocupado. E eu gostaria que o pastor e a igreja orasse por ele, né? Para que Deus coloque a mão na vida do casamento dele, né? E sábado eu devo estar conversando com ele também, para tentar também falar um pouco mais e fazer aquilo que eu tenho aprendido, né? Falar mais de Deus para as pessoas. Tá bom? Então, pedir uma oração para ele, pastor. Para ele e para a família. Pode deixar. Qual que é o nome dele, Manuel? Antônio Wilson. Vitório? Antônio. Antônio. Antônio Wilson. Antônio Wilson. Vou por aqui, oração. Vamos orar assim, Manuel, e vamos orar para que Deus dê sabedoria ao Senhor aí para ser um aconselhador, né, na vida dele aí, levar palavras de vida. Porque lembra, né, seu Manuel, o Espírito Santo já está sobre o Senhor. Isaías 61 já ungiu para que o Senhor leve vida. Então, creia que na simplicidade do Senhor, daquilo que o Senhor já sabe, ele vai conduzir o Senhor para ajudar esse rapaz aí, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, vamos orar então, agradecer. Senhor amado, obrigado por mais essa noite, obrigado por cada irmão querido que participou conosco, que dispôs o seu tempo. Pai, que esta palavra possa alcançar os nossos corações e o coração de cada irmão. Senhor, nós vamos passar por noites escuras da alma. O Senhor vai nos levar ao vale da sombra da morte. Mas nós oramos para que esse estudo nos ajude a entender, a nos tornar sensíveis e a nos dispor diante do Senhor, entendendo que o Senhor quer nos tratar, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos conduzir a ir além. Fala conosco, ministra o nosso coração, nos ajude a aprender, a, se necessário, visitar aqui o estudo de novo, ouvir essas palavras e crescer, para que sejamos verdadeiramente transformados e amadurecidos no seu poder. A Igreja de Cristo anseia por homens e mulheres que amadureceram, que passaram pela escuridão, pela noite escura da alma e puderam e podem olhar nos olhos dos outros e dizer assim, eu passei, você também vai passar, porque o mesmo Deus que cuidou de mim vai cuidar de você. Nos ajuda, Senhor, a amadurecer. Em especial, pedimos ao Senhor pela vida do Antônio Wilson, pai, que está com esse problema no casamento. Senhor, clamamos por uma intervenção sobrenatural do Senhor no coração dele e da sua esposa. Pai, para que eles possam
refletir sobre tudo que tem, nós rejeitamos toda a tentação e ação do inimigo, Pai, que vem para potencializar os sentimentos de tristeza, de frustração, Pai, e nós oramos para que eles busquem ajuda. Obrigado pelo seu Manuel, que pôde ser instrumento nas tuas mãos hoje, Deus ligando, Senhor, por eu creio, uma intervenção divina, que ele possa ser um conselheiro para esse rapaz, Senhor. Na simplicidade, Deus, que ele tem, levar vida, levar esperança, falar desse Deus que pode transformar todas as coisas. Pai, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pela vida do Alípio, filho, Senhor, que está curado do câncer, que o Senhor continue a conduzir e direcionar a vida dele, Senhor, debaixo dos teus propósitos, do teu querer. Permanece conosco, guarda-nos com o teu cuidado e nos concede um término de semana muito abençoado. É nossa oração agradecida que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém, minha querida. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Estamos juntos aí domingo de manhã. O nosso estudo ainda sobre aliança, né? O nosso último estudo é sobre essa série de alianças que Deus fez com a humanidade. Então, participe, porque nós vamos falar sobre a nova aliança, a aliança de Jesus conosco. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, seu Manuel, por participar com a gente aqui pelo Zoom. Obrigado, cada irmão e cada irmã que dedicou esse tempo. Obrigado você que já assistiu aí posteriormente. Que Deus possa continuar a guardar e abençoar nossas vidas. Semana que vem, quinta-feira, estamos de volta aí com mais um capítulo, mais uma aula desse nosso estudo. Compartilhe, desafie outras pessoas a participarem, fale daquilo que você tem aprendido, porque eu creio que essa mensagem pode mudar a vida de muitas pessoas, porque é a mensagem baseada na palavra, na verdade do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.